Portanto, não é o proibicionismo que está impedindo o acesso às drogas. Se você partir para uma política de regulação restrita, o que você fará? Você, primeiro, não permitirá o anúncio em televisão, em jornais, em rádios. Em segundo lugar, você vai dizer dos eventuais riscos à saúde desse usuário. Terceiro, você vai dizer ao usuário, olha, se acontecer qualquer fenômeno com a sua saúde, vá e procure atendimento médico. E você vai abrir o jogo do usuário com os seus amigos, com os seus familiares e com a sociedade, que poderá, inclusive, cuidar dele, como cuida do usuário que é obeso, como cuida do usuário, não, do obeso, como cuida quando você sabe que tem um amigo que tem alguma doença mental, a sociedade cuida dessa pessoa, a família cuida, então vai acompanhá-lo, não é isso? E uma regulação restrita, na minha opinião, do ponto de vista das drogas psicoativas, deveria fazer com que nós não deixemos formar uma indústria lucrativa em torno dela. Por quê? Aí eu entro num tema. Porque você não pode, a sociedade não suporta mais uma indústria tão poderosa como a indústria do álcool. A sociedade não quer mais criar um animal tão feroz como a indústria do tabaco. Não dá para você dizer, deixa nascer uma indústria, depois a gente amansa essa indústria. Nós não estamos conseguindo amansar a indústria do álcool. Olha o álcool na televisão. Portanto, eu defendo uma regulação restritiva, que seja uma regulação também que trabalhe com a ideia de que você não construirá uma indústria lucrativa que queira mais consumidores para o seu crescimento. Então, essa é a ideia que eu defendo. Qual é o exemplo que eu busco? Eu busco o exemplo da Espanha. A Espanha trabalha o tema do usuário de maconha através de cooperativas. Você autorizar a existência de cooperativas, a pessoa passa a ser um cooperado ou ter uma carteirinha que ela possa se utilizar de outras cooperativas quando ela se muda ou quando está em viagem, e ela obtém daquela cooperativa sem fins lucrativos. É essa construção que eu estou trabalhando nos últimos tempos, porque você tem que dialogar com o que está no inconsciente da sociedade. O que está no inconsciente da sociedade? Legalizou, propaganda, vai levar os nossos filhos, os nossos jovens a usar droga. Na minha opinião, é uma regulação restritiva que não cria uma indústria lucrativa. E aqui no Brasil tem um exemplo recente que vocês conhecem bem, que é da ayahuasca. Quem produz a ayahuasca para os rituais do Santo Daime? Quem produz a ayahuasca para os rituais de Santo Daime são cooperativas sem finalidade lucrativa. E o Santo Daime funciona e não há qualquer problema. Tentaram levantar um grande problema quando o Glauco foi atingido por uma bala de uma pessoa que tinha uma predisposição, já tinha uma doença psíquica, e o fez destruindo uma pessoa, mas nós não podemos trazer isso como regra. Os danos da questão hoje do álcool, das outras drogas ou substâncias psicoativas, é um drama muito maior para a sociedade brasileira, né? E essa política, e assim vou terminando, essa política proibicionista é que vai produzindo as drogas de mais potência e de mais dificuldade de tratamento, como é o crack. Tá certo? O que é o crack? O crack é o lixo da cocaína. Pela impossibilidade da utilização da cocaína pura, o crack é o lixo da cocaína com aditivos de óleo, gasolina, enfim, é o produto final da irracionalidade, do entorpecimento da razão, que é a política de guerra às drogas, né? Por fim, eu termino dizendo o seguinte: há um estudo de uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês têm cópia aqui, Luciana Boatê, que demonstra que a política de drogas no Brasil prende réus primários, desarmados, sem vínculos. Esse é a pesquisa que demonstra a realidade dos cárceres brasileiros. Sentenças: quem era o cara? Réu primário, agiu sem arma, agiu sem organização criminosa. Portanto, aquela ideia de que uma lei dura vai pegar traficante, etc., não pega,
porque ele não põe a mão na droga. Quem põe a mão na droga é uma pessoa que rapidamente, quando é presa, é substituída pelo mercado, porque a lei não consegue pegar quem financia, quem faz o grande negócio. Ela pega o chamado laranja. Então, essa lei não está boa. Nós fizemos uma transição na lei de 2006, despenalizando o usuário, mas ele está ainda dentro da esfera criminal. E endureceu para o tráfico. Foi uma troca irracional, entorpecedora da razão. E hoje nós temos as casas tipo FEBEM lotadas de pessoas envolvidas com a questão da droga, que são crimes econômicos, os presídios masculinos, os presídios femininos e uma dureza da sociedade. Portugal, dizem que portugueses têm problema, não é isso? Não. Portugal fez uma mudança legislativa descriminalizando o uso e a posse. Qual foi o resultado? Diminuiu o número de usuários em Portugal. Portanto, nós temos que transitar, e eu vou fazê-lo no Congresso Nacional, se renovar o meu mandato, mas mesmo sou deputado até fevereiro, pretendo recolher todas as contribuições para propor um projeto de lei. Abri esse debate, vocês todos sabem que eu abri esse debate num discurso longo, estou aperfeiçoando, calibrando as minhas ideias num artigo que vai ser publicado na Revista Nacional de Direitos Humanos. Pretendo publicar um artigo nesses dias, por dificuldade de tempo ainda não fiz, mas abri esse debate no Congresso Nacional num longo discurso no grande expediente do ano de 2009, o ano passado. Então eu abri esse debate na sociedade, em todos os sites e congressos, etc., e pretendo, com as contribuições do Conselho Nacional de Política de Drogas, com as contribuições dos especialistas, com as contribuições da sociedade civil, redigir um projeto de lei que trate, primeiro, de uma regulação restritiva desse tema. Segundo, do uso terapêutico da cannabis. Terceiro, do uso industrial do cânhamo. E quarto, da ampliação das possibilidades de redução de danos no tratamento de usuários de drogas. Termino dizendo o seguinte: nós temos que erigir um programa de saúde mais forte. Nós temos que fortalecer um programa de saúde mais articulado, que tenha como a ideia da prevenção, da educação, da diminuição de vulnerabilidades, mas também do atendimento do usuário em meio aberto, através de centros de atendimento psicossocial, álcool e drogas, e da ampliação dos tratamentos em hospital dia para aquele usuário que esteja vivendo crises, que é isso que incomoda a sociedade, e é por isso que a sociedade quer endurecimento no tratamento do usuário de droga. Ela quer endurecimento porque às vezes ela não sabe como tratar um usuário problemático, um usuário que está numa crise. E nós temos que ampliar o tratamento em hospitais abertos. Bom, agradeço aí a atenção de vocês e quero ouvir atentamente os meus colegas de debate, que todos têm uma qualidade, ainda não sei do conteúdo, mas a qualidade maior deles é aceitar o debate, é topar o debate, não é ter medo desse debate diante dos problemas que nós temos numa sociedade como a sociedade brasileira. E como no início eu saudei um estudante do Largo São Francisco, meu filho, quero saudar um outro agora, que é o namorado da minha filha, o Cadu, que está aqui participando e que deve estar aqui exclusivamente para me prestigiar, tá certo? Não sei se ele não tem outro tema a tratar aqui na vida dele, mas obrigado também, obrigado a todos pela atenção de vocês e parabéns pela militância e parabéns pela realização do debate. Com atenção, agora vamos ouvir aqui os nossos próximos debatedores, que é o Ale Youssef e o Eduardo Amaral. Obrigado pela atenção.